escalada da tensão no Oriente Médio. O governo israelense cumpriu a ameaça e atacou os arredores de Teherã, capital do Irã, na madrugada desta sexta para sábado. Eles afirmam que soldados da Coreia do Norte teriam sido vistos no território russo e provavelmente se preparando para combater os ucranianos. Nos Estados Unidos, o furacão Milton deve atingir a Flórida nas próximas 24 horas. Os moradores receberam orientação para deixar as casas. Você já parou para pensar nos eventos que estão acontecendo ao nosso redor? Desastres naturais, crises globais, uma incerteza que parece nunca acabar. O mundo está mudando rapidamente, mas você já se perguntou o que tudo isso realmente significa? Poderiam esses acontecimentos ser sinais claros do apocalipse que tanto ouvimos falar na Bíblia? O mais assustador é que, em meio a tudo isso, quase ninguém está falando sobre o que isso representa espiritualmente. Por que será que o mundo está evitando essa conversa? Seria apenas coincidência ou estamos prestes a viver algo muito maior, algo que muitos de nós preferem ignorar? A verdade é que existem profecias antigas que descrevem com precisão acontecimentos semelhantes aos que vemos hoje, mas a maioria das pessoas está ocupada demais para enxergar. Elas acham que é só mais uma crise, só mais uma notícia triste. Mas e se não for? E se estivermos testemunhando os sinais do fim, um fim que foi profetizado há milhares de anos? O que isso significa para nós, nossos valores, nossa fé? É possível que tudo o que está ao nosso redor seja o cumprimento de uma palavra antiga, deixada para nós como um aviso? Comecemos pela guerra na Ucrânia. Esse conflito não é apenas uma disputa por territórios. Ele representa uma batalha pela própria alma das nações. Países que, até recentemente, conviviam em relativa paz, agora se confrontam em uma guerra que não só devasta o território físico, mas também destrói o espírito de milhões. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 4, a visão do segundo selo se abre, revelando o cavaleiro do cavalo vermelho. Esse cavaleiro, com poder de tirar a paz da terra, representa o próprio espírito de discórdia que observamos hoje. Será que essa guerra é apenas mais uma entre tantas, ou será um sinal de tempos ainda mais sombrios por vir? Conforme a batalha na Ucrânia se prolonga, somos lembrados das palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 6, onde ele alerta sobre guerras e rumores de guerras. E o que vemos? Manchetes dominadas por conflitos, tensões crescentes entre nações poderosas e uma sensação de que a paz se torna cada vez mais frágil. E se isso tudo não for apenas um ciclo, mas parte de um plano maior, de uma preparação para o final dos tempos? Outro evento recente que não pode ser ignorado é o furacão Milton. Esse fenômeno, assim como outros desastres naturais que estão acontecendo em todo o mundo, parece cada vez mais violento e imprevisível. De uma forma quase assustadora, as forças da natureza parecem agir como um aviso, uma tentativa de nos fazer acordar para a realidade de que o controle que pensamos ter é ilusório. Em Apocalipse 16, 18, a visão de um terremoto tão intenso que a Terra nunca viu algo igual é descrita como um sinal claro da ira divina. Embora o texto mencione um terremoto, o princípio é o mesmo para todas as catástrofes naturais que desafiam a compreensão humana. Mas, como sociedade, escolhemos racionalizar esses eventos. Cientistas dizem que é apenas mudança climática ou um ciclo natural da Terra. E embora esses fatores tenham mérito, não podemos ignorar o que esses sinais representam no contexto espiritual. Será que esses furacões, tsunamis, incêndios e enchentes não são, na verdade, chamados de atenção? Como se a natureza estivesse nos avisando de que algo está profundamente errado. E, se olharmos por esse prisma, o furacão Milton e outros eventos não são meras tragédias isoladas, mas peças de um quebra-cabeça muito maior e profetizado há milênios. Em Isaías 24, 20, vemos a profecia de uma terra que vacila como um bêbado e balança como uma cabana. Essa descrição se encaixa perfeitamente com os desastres naturais cada vez mais extremos que testemunhamos hoje. Será que estamos diante de um cenário que apenas nossos antepassados poderiam ter imaginado e que agora se materializa diante de nossos olhos? E se esses fenômenos fossem avisos, nos chamando de volta ao Criador, nos lembrando de nossa pequenez e dependência, a cada tempestade devastadora, parece que Deus está nos chamando a despertar, a reconhecer que a soberania não está em nossas mãos. E o que dizer dos conflitos que fervilham no Oriente Médio? Essa região sempre foi um epicentro de tensões,
mas nos últimos tempos, os conflitos se intensificaram. De acordo com Apocalipse 16:12, o secar do rio Eufrates é um prenúncio de algo muito maior, preparando o caminho para os reis do Oriente. Alguns teólogos acreditam que isso simboliza uma grande batalha futura, envolvendo alianças e confrontos que marcarão o fim dos tempos. Hoje, testemunhamos essa tensão entre nações e grupos étnicos, todos convergindo em um terreno marcado por séculos de disputas e profecias. O Oriente Médio é mencionado em várias profecias bíblicas, pois ele representa o ponto central do mundo espiritual e físico. Desde Abraão, passando por Moisés, Davi e os profetas, essa região foi palco de revelações divinas e também de confrontos épicos. E, à medida que o mundo moderno se envolve nos conflitos dessa região, estamos vendo um cenário que parece preparado para um confronto final. Em Ezequiel 38:39, encontramos a profecia de uma batalha envolvendo Gog e Magog, que muitos acreditam referir-se a forças que se alinharão para uma batalha decisiva. É como se o palco estivesse sendo montado para uma guerra além da nossa compreensão. Mas não é uma guerra comum. É uma guerra que tem raízes espirituais profundas, onde nações, ideologias e forças invisíveis estão em disputa. Podemos ver líderes poderosos, alianças e estratégias militares. Mas, no fundo, esse confronto é muito mais do que isso. É uma batalha entre o bem e o mal, entre forças divinas e malignas. E estamos cada vez mais próximos de testemunhar essa batalha que está escrita nas páginas da Bíblia e que agora se desenrola diante de nossos olhos. Por fim, é impossível ignorar a figura de Donald Trump, um líder polarizador que, para muitos, simboliza o próprio espírito de divisão e de controvérsia que vivemos hoje. Desde o início de sua carreira política, Trump tem atraído atenção global, não só pelo seu estilo ousado e direto, mas por representar ideais que dividem a sociedade. Em Apocalipse 13:5, lemos sobre a besta que é dada autoridade para falar e causar comoção. Embora seja importante não associar automaticamente qualquer figura contemporânea com uma profecia específica, muitos interpretam esse versículo como um aviso contra líderes que, com suas palavras e ações, promovem conflitos e discórdia em escala mundial. Trump tem sido um divisor de opiniões, especialmente entre os cristãos. Para alguns, ele representa a proteção de valores tradicionais e a luta contra um sistema corrompido. Para outros, ele é um símbolo de arrogância, desrespeito e divisão. Essa polarização é significativa porque reflete a própria luta interna que muitos cristãos enfrentam. Apoiar um líder que, em alguns aspectos, parece defender a fé, mas cujas atitudes muitas vezes contradizem os ensinamentos de humildade e amor ao próximo. Essa ambiguidade em torno de Trump e sua influência global nos lembra que, nos tempos do fim, surgirão figuras controversas, líderes que dividirão até os mais fiéis. Como cristãos, precisamos estar atentos, buscando discernimento e compreendendo que, independentemente dos líderes terrenos, nossa verdadeira esperança está em Deus. Os desafios e conflitos que vemos hoje, com figuras como Trump, são um reflexo da batalha espiritual que está em andamento. São chamados de atenção para que possamos manter nossa fé e nos preparar para o que está por vir, pois o verdadeiro reino não é deste mundo. Diante de tudo o que falamos, fica impossível não perceber que os sinais estão à nossa volta. A guerra na Ucrânia, os desastres naturais como o furacão Milton, os conflitos no Oriente Médio e líderes que dividem e polarizam. São todos lembretes, quase como um chamado, apontando para o que já foi profetizado há milhares de anos. Mas será que estamos realmente atentos? Será que estamos prontos para encarar o que está por vir? Esses eventos não são apenas notícias. São alertas que nos lembram de que o tempo é precioso. E a pergunta que realmente importa é: o que estamos fazendo com esse tempo? Você está vivendo a vida que Cristo nos ensinou a viver? Ou está preso na rotina, adiando o que é essencial para sua alma, como amar ao próximo, buscar a paz e viver com propósito? Quando Jesus nos alertou sobre os sinais, não era apenas para nos prepararmos para o fim, mas para vivermos o presente com verdadeira fé e ação. Esses eventos são como uma sirene que nos desperta para olhar o que realmente estamos fazendo com nossa fé e nossa vida. Você tem praticado o que ele ensinou? Está buscando viver em amor, humildade e integridade? Essas são as perguntas que precisamos responder, antes que seja tarde demais. Porque os sinais estão aí, e o tempo não espera. Este é o seu chamado para refletir, agir e garantir que você está no caminho certo. Então, se considere avisado.